Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor e vocês estão no Desafios Literários. O episódio de hoje é, enfim, a primeira resenha do projeto de leitura 1001 livros para ler antes de morrer. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu sugiro fortemente que você dê uma pausa nesse episódio e volte ao episódio anterior, que é o episódio 0 do projeto de leitura. Mas veja bem que tem dois projetos acontecendo no nosso podcast. Tem o projeto de leitura 1001 livros para ler antes de morrer e o projeto Lendo Nobel, cada um com a sua organização. O projeto de leitura 1001 livros para ler antes de morrer é um projeto um pouco maior, um pouco diferente, tem algumas observações, então eu sugiro que vocês ouçam esse episódio para vocês não se perderem. Lá eu explico porque eu vou começar esse projeto pelo 14º livro, como que os outros 13 livros serão resgatados, quais são as referências que eu uso. Então, para você não ficar perdido, volta lá rapidinho e depois vem aqui pra gente conversar sobre A Divina Comédia de Dante Alighieri, o 14º livro do nosso projeto de leitura. Então vamos começar a nossa resenha, afinal são 3 livros e eu não quero que seja um episódio muito longo, muito cansativo para vocês. Primeiramente vamos falar sobre o autor. Dante Alighieri foi um escritor, um poeta e um político italiano. Ele nasceu provavelmente em 1265 lá em Florença e morreu exilado em Ravenna em 1321. Esse exílio, aliás, aconteceu por conta de diversos confrontos políticos, confrontos religiosos. Afinal, ele teve embates contra rivais políticos e até mesmo contra o Papa da época, que é o Papa Bonifácio VIII. Dante é conhecido como o pai da língua italiana. Agora imagina a força, a importância que Dante tem para a Itália. Ele é conhecido como o pai da língua italiana justamente pelo fato de, em um momento em que a arte e a literatura estavam voltadas apenas para a nobreza, para a erudição, tanto que a literatura era produzida em latim, que é o idioma oficial da igreja, Dante foi na contramão e produziu suas obras, principalmente a Divina Comédia, em vernáculo florentino, ou seja, uma língua considerada menor, uma língua considerada vulgar, em que os nobres, a alta sociedade acreditava que ali não havia a menor erudição. Então Dante vai lá e escreve para as grandes massas, para o povo mesmo, e obviamente a Divina Comédia e tantas outras obras tiveram bastante repercussão por conta disso. E por conta deste primeiro rompimento com o latim, a gente vai passar a ver um movimento para o uso e para a consolidação do vernáculo florentino, de uma língua vulgar que viria a se tornar, tempos depois, o que conhecemos hoje como o italiano, a língua oficial da Itália. Obviamente que esse esforço, esse movimento na literatura de deixar de se escrever em latim, o idioma oficial da igreja, e passar a escrever em línguas vulgares, não se deu apenas com Dante. Embora ele seja hoje muito importante, à época ele não tinha essa força suficiente sozinho, mas ele teve reforços, com Francesco Petrarca e seu cancioneiro, que difundiu o soneto à época, e Giovanni Boccaccio com seu Decamerão, que hoje é considerado também o pai da prosa. Juntos, Dante, Petrarca e Boccaccio são chamados de Três Coroas, a Trindade italiana, justamente por promover a pureza poética e linguística italiana, ou a época florentina, o que fez com que o jogo virasse, as pessoas abraçassem as línguas consideradas vulgares na época. Então a gente vai conversar sobre esses autores. Os próximos episódios serão justamente sobre Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, ou seja, nós falaremos sobre as Três Coroas, sobre a Trindade italiana, porque de fato eles foram muito importantes de início para a Itália e são até hoje importantíssimos para a literatura universal, para a literatura como um todo. Então nada mais justo do que a gente se desdobrar sobre suas obras. Mas vamos focar num primeiro momento só em Dante. Esse episódio é dedicado, vamos falar só sobre Dante.
Dante escreveu vários livros, tá? Dentre eles Convívio, que inclusive foi publicado recentemente aqui no Brasil pela Penguin Companhia, e é uma obra filosófica sobre o pensamento do poeta. É também uma espécie de tratado, de carta, de confissão e amor à filosofia e ao conhecimento. É um texto um pouco mais filosófico. Dante escreveu também Monarquia, que já é um tratado político, onde ele afirma a necessidade de um império autônomo, principalmente de outros países e da religião. Ou seja, para Dante, um país ou um reinado não precisa da autonomia ou da aprovação da igreja, do papa, para que ele funcione, para que as coisas aconteçam. Mas ao mesmo tempo, ele acredita em que se deve sim mostrar respeito à autoridade monarca, né? Aos reis e imperadores. É um texto que também está publicado aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Martin Claret. Eu não busquei, até porque a obra-prima de Dante é justamente a Divina Comédia. Antes de falar sobre a Divina Comédia, eu acho importante a gente entender o contexto histórico, o contexto cultural em que Dante estava inserido no momento. Afinal, Dante fala muito sobre Florença, sua cidade natal. E Florença foi uma cidade totalmente atípica. Ela não é só mais uma cidade. É uma cidade que foi marcada por muitos movimentos e muitos momentos importantes ao longo da história. Por exemplo, no século XIII, Florença foi considerada a principal cidade, a cidade mais importante do Ocidente. Isso não é para qualquer uma, né? Lá no século XIII, estamos na Idade Média, onde a maior parte da população, cerca de 90% da população, vivia e trabalhava em zonas rurais. Quando houve essa migração, esse êxodo rural, né? Essa migração de pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas, Florença foi a principal cidade também atingida. Então ela se expandiu muito, se viu muito crescente o número de pessoas na cidade e, obviamente, além de sofrer esses impactos geográficos, ela sofreu com guerras, sofreu com conflitos, sofreu com cruzadas, sofreu com imposições severas da igreja, com invasões, e como não podia deixar de ser, ela é simplesmente o berço de um movimento histórico, cultural muito importante, aqui conhecemos como Renascimento. Como o próprio nome já diz, o Renascimento foi um novo nascimento, em que várias áreas, tanto artísticas quanto culturais, filosóficas, científicas, resgataram muitas coisas, ao mesmo tempo em que elas deram um novo olhar, deram um frescor para os pensamentos que já foram pensados em um outro momento. Uma das características mais conhecidas no ramo da literatura é justamente esse resgate da mitologia greco-romana, que havia se perdido principalmente por conta da imposição da igreja com o cristianismo. A igreja, obviamente, condenou com veemência o paganismo e outras religiões que divergiam de seu pensamento, e houve esse resgate, a volta ao conhecimento e à leitura da mitologia greco-romana, só que com um novo prisma, com um olhar não mais para os deuses gregos, mas para os homens entre os deuses. É justamente aí a origem do humanismo, um movimento muito forte entre essa transição da Idade Média e do Renascimento, em que houve a valorização do homem, quando a figura máxima até então era justamente de Deus, e tudo aquilo que a Igreja Católica tanto ensinava quanto impunha aos seus fiéis. Então esses movimentos, a transição do medieval para o Renascimento, o nascimento do pensamento humanista, eles estão refletidos de maneira muito densa na Divina Comédia. Tanto que o livro é considerado o principal, o melhor e o mais fiel retrato da civilização medieval na sua transição, porque ele ajuda a entender como a sociedade da época se comportava, como ela estava vendo o mundo e como interpretava todo o universo e seu funcionamento ante o homem e ante a Deus. Então, eu achei importante a gente conversar sobre isso antes, para que a gente possa, enfim, se desdobrar e falar sobre a Divina Comédia. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a obra.
A Divina Comédia foi escrita entre 1304 e 1321, um período em que Dante já estava exilado em Ravenna, justamente por conta de seus posicionamentos políticos e religiosos, mas ao mesmo tempo a gente deve entender que a Divina Comédia é uma alegoria religiosa, filosófica, épica e didática em forma de poesia, onde em 3 partes, inferno, purgatório e paraíso, Dante faz uma viagem pelo mundo sobrenatural, pelo mundo espiritual, e a partir daí não somente ele mostra como que ele pensava a respeito de determinados assuntos, como mostrava sua devoção, seus pensamentos sobre o universo, sobre a ciência, sobre a arte. Essa alegoria religiosa, por exemplo, ela apresenta o modo como a igreja pensava, como pregava sobre salvação, vida após a morte, perdão, punição, principalmente durante a Idade Média, mas ao mesmo tempo a gente vai ver aqui personagens religiosos como santos, anjos, até mesmo Deus, que são obviamente muito importantes para a Divina Comédia, misturados a seres mitológicos, seres humanos e a pessoas totalmente comuns. Todos eles em seus determinados momentos são importantes para a obra de Dante. O fato de Dante colocar a figura humana e a si mesmo no centro de sua obra não significa que ele virou as costas para a igreja ou que ele perdeu a sua fé cristã. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver todo um cuidado com que os santos, as figuras importantes e a quem ele é devoto estão posicionadas e como que elas vão interagir com Dante ao longo dessa trajetória. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ver figuras da mitologia greco-romana, personagens de livros como Ilíada, Odisseia, personagens pagãos de modo geral, interagindo com personagens da fé cristã. Então, essa mistura, embora em um primeiro momento causem grande confusão, e obviamente a igreja não concorda com esses mitos, a importância deles, principalmente no inferno, mas também nos outros mundos sobrenaturais, afinal a igreja vai aproveitar muito de A Divina Comédia para acentuar o seu posicionamento a respeito de pecado, perdão, penitência. Só que algumas coisas o Dante usou aqui de uma maneira mais retórica. Então, obviamente, essas partes em que o paganismo tem certa importância, eles vão dar um jeitinho de diminuir. Mas, ao mesmo tempo, a igreja vai se apropriar dessa obra para acentuar suas pregações. Mas, ao mesmo tempo, a presença paganismo dos mitos gregos e desse resgate greco-romano é importante até mesmo no título da obra. Que o título da obra, embora hoje a gente conheça como A Divina Comédia, o título dela é simplesmente comédia, que é uma inspiração da cultura grega, onde as comédias eram escritas e encenadas em uma situação inicial em que o protagonista se via em um momento ruim, em um momento complicado, mas que terminava sua trajetória feliz. Logo, Dante começa a sua jornada do inferno de uma maneira desastrosa, obviamente, terrível, mas ele vai terminar bem, ele vai terminar no paraíso. Então a gente já tem desde o título a importância da cultura greco-romana. Esse título inicial, A Divina Comédia, ela foi alcunhada por Boccaccio. Boccaccio era um grande leitor de Dante, considerava Dante seu mestre, inclusive fazia leituras públicas de A Divina Comédia, e pelo fato de tanto falar que a sua comédia era divina, a obra recebeu esse nome de A Divina Comédia mesmo. Só que a gente está vendo um movimento editorial desde o final dos anos 1990 em que as editoras, principalmente lá fora, aqui no Brasil está começando por agora, elas estão em um esforço para suprimir esse A Divina e que o nome original, a ideia original de Dante seja respeitada, ou seja, chamar sua obra apenas de comédia. Como eu já falei para vocês, a Divina Comédia ou comédia é dividida em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Cada uma dessas partes possui 33 cantos, mais um canto introdutório em inferno, ou seja, são 100 cantos. Esses números são muito importantes para a história, tanto para organizá-la como mesmo para simbolizar muitos elementos religiosos. Não somente seus números, mas os seus múltiplos também. Por exemplo, o número 3, 33, eles não foram escolhidos e a história não foi organizada desse jeito por mero acaso. Mas, por exemplo, o 3 representa
vida, a perfeição, o divino, a trindade. Então são 3 partes, cada um tem 33 cantos. O 10 e os seus múltiplos, como o 100, por exemplo, representa também a perfeição. O número 9 simboliza a sabedoria, o conhecimento, onde na obra estão representados na organização do inferno, que são 9 círculos, do purgatório são 9 terraços, no paraíso são 9 esferas, só para vocês entenderem a importância da numerologia na obra de Dante. Por fim, essa parte mais de estrutura da obra, vale lembrar que a Divina Comédia é uma alegoria religiosa, mas também ela é uma alegoria épica, ou seja, trata-se da jornada de um herói. Esse herói está representado por Dante, ou seja, vai ser narrada ou cantada, afinal estamos falando de cantos, assim como as grandes epopeias. Quando falamos de epopeias, estamos falando de Ilíada, de Odisseia, de Eneida, né? Então, aqui Dante criou sua própria métrica, que a gente conhece como tercetos ou simplesmente como versos dantescos, ou seja, para compor sua obra, Dante criou sua própria métrica, o que eu acho fabuloso, não sei vocês, mas mostra tanto cuidado, tanto amor que Dante tinha pela sua obra. Mas enfim, vamos então falar de fato sobre esses universos, esses mundos sobrenaturais, esses mundos espirituais. Vamos começar obviamente por Inferno. Inferno se inicia com um preâmbulo, ou uma introdução, ou um prefácio, o que você preferir. É um canto que introduz ao início da jornada de Dante. Eu vou ler aqui para vocês a minha edição da editora 34. No final eu vou falar um pouquinho sobre as edições que existem, quais eu li, porque eu li em mais de uma edição, e como foi cada uma delas. Mas é importante a gente ler aqui no canto 1, página 25, diz o seguinte: a meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha via perdida. Já de cara, já nos primeiros versos, os 3 primeiros versos e a primeira estrofe de Inferno, a gente vê que temos muitos significados, tem uma simbologia muito interessante na obra de Dante. Eu vou esmiuçar esses 3 primeiros versos só para vocês sentirem um pouco. Então, quando ele fala a meio caminhar de nossa vida, a gente consegue compreender que na época da Idade Média, a expectativa de vida de uma pessoa era de 70 anos. E quando ele fala meia vida, ou seja, ele estava no momento de ideia de A Divina Comédia com 35 anos. Sabe-se que, enfim, ele teve essa ideia, mas colocou no papel mesmo muito tempo depois. E o próprio Dante morreu com 56 anos de idade. Já quando ele fala estava a reta minha via perdida, significa que ele estava fazendo um caminho reto, um caminho agradável aos olhos do Senhor, e ele se desvia desse caminho. Ou seja, uma clara alusão a sair em algum momento, perder a sua fé, desviar dos caminhos do Senhor, olhar para os lados e não somente para Cristo. E aí, obviamente, ele fala que por conta disso ele se encontrou em uma selva escura. Em algumas edições fala em uma selva selvagem, ou seja, ele deixou de estar em um caminho claro, bom, e ele se encontra então em um lugar perigoso. Obviamente que quando ele percebe que ele está nesse lugar, ele tenta sair, mas aí ele encontra 3 feras, olha aí o número 3, uma pantera, um leão e uma loba, que o impedem tanto de seguir em frente quanto de sair desse lugar. Essas feras são interpretadas, na verdade, como símbolos de diferentes tipos de pecados. O leão simboliza o orgulho, a pantera simboliza a luxúria e a loba simboliza a avareza. Sem saber como sair daquele lugar, como sair daquela situação, afinal Dante acha que vai ser devorado pelas 3 feras, ele se desespera, mas ele percebe que ali próximo há uma sombra. Então ele obviamente clama por socorro, pede ajuda a essa sombra, e essa sombra se identifica como ninguém mais, ninguém menos que Virgílio. Eu vou ler aqui para vocês o canto. Ainda no canto 1 diz o seguinte: quando eu para o vale descaído tombava, à minha frente um vulto incerto que por um longo silêncio emudecido parecia, e rompeu no grão deserto. Tem piedade de mim? Gritei-lhe então, quem quer que sejas, sombra ou homem certo.
Eu não vou ler segundo a métrica, porque eu quero ler de uma maneira que vocês entendam o que eu quero falar pra vocês. E até porque se eu for cantar seguindo a métrica, vai ficar um pouquinho difícil e eu não posso interpretar da maneira correta. Mas existem até na internet vídeos de como entoar os cantos de Dante de uma maneira correta. Mas enfim, a gente aqui tá pra ler e, enfim, interpretar, e uma coisa mais, embora seja de aprendizado, também é de lazer. Mas enfim, aqui a gente então vê que Dante vê esse vulto e clama por socorro, e esse vulto responde. Olha o que ele fala: poeta fui, cantei aquele justo filho de Anquise, de Troia vou ver, quando o soberbo Ilion foi combusto. Para quem não sabe, Virgílio foi um poeta romano, autor de Eneida, um livro que consta também na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer. Eu já li esse livro, só que no episódio de apresentação eu expliquei como que eu vou resgatar esses livros da lista que já foram lidos. Mas para quem não sabe, eu vou explicar rapidinho sobre Eneida. Eneida é um épico que conta a história de Enéas, um troiano que fugiu da cidade de Troia quando da sua queda, e aí vai mostrar então toda a sua jornada, a jornada do herói, né? Afinal, trata-se de um épico mundo afora, até que ele se encontra em uma terra e que ele decide fundar nessas terras a cidade de Roma, ou seja, tudo interligado. Por isso que eu acho importante a gente fazer a leitura em ordem cronológica. Obviamente, Dante é um grande devoto de Virgílio, afinal, Eneida, por muito tempo, foi a explicação para o nascimento não só do povo romano, mas da Itália como um todo. Então, quando no verso poeta fui, cantei aquele justo, Virgílio está falando de Enéas, falando sobre toda essa trajetória dele desde a fuga de Troia até a fundação de Roma. É um livro incrível que eu acredito que todos também tenham que ler, mas a resenha sobre Eneida vai acontecer em um outro momento. Lá no vídeo de apresentação eu explico. Virgílio confirma que veio de fato ajudar Dante, mas que Dante precisa fazer uma viagem pelos 3 mundos sobrenaturais e que Virgílio seria o seu guia em 2 deles, que são o inferno e o purgatório, mas não no paraíso. Na página 29 ele fala justamente essa questão. Eu vou ler aqui para vocês o seguinte: levar-te-ei para lugar eterno, de condenados que ouvirás bradando, de antigas almas que verás, dolentes, uma segunda morte em vão rogando. Ou seja, as pessoas no inferno vão querer morrer para não passar por aquele sofrimento, por aquela dor, mas é um castigo eterno. Falando já do purgatório: e outros verás também que estão contentes no fogo, na esperança de seguir, quando que seja, para as beatas gentes. Ou seja, eles estão sofrendo um castigo, estão sofrendo uma penitência, mas ainda assim eles conseguem ficar contentes, pois eles sabem que esse castigo, essa penitência é provisória e em algum momento eles vão ascender ao paraíso. Continuando: as quais depois, se quererás subir, alma terás mais digna do que eu, deixar-te eu com ela ao meu partir. Ela é uma pessoa muito importante para Dante, obviamente, né? Mas primeiro, porque Virgílio não vai ao paraíso com Dante? Porque Virgílio é pagão. Virgílio nasceu antes do nascimento de Cristo, ou seja, ele não conheceu a fé cristã. Por não conhecer a fé cristã, não é permitido a ele conhecer o paraíso. A gente vai ver em determinado momento em que lugar do inferno Virgílio se encontra, mas é isso eu vou falar mais pra frente. Agora vamos falar quem é ela, essa pessoa que vai acompanhar Dante no paraíso.
estamos falando de Beatriz. Beatriz é nada mais nada menos do que a musa divina de Dante, a inspiração de toda a sua obra, a quem ele sempre foi muito apaixonado. Há muitas controvérsias a respeito da origem de Beatriz. Alguns estudiosos inclusive questionam se eles de fato se conheceram, se elas existiam de fato, mas o que importa é que essa paixão de Dante renderia um livro à parte, só sobre o seu amor por Beatriz, né? É um livro chamado Vita Nuova, é um livro em que ele narra todo o seu amor por ela, mas vamos focar na Divina Comédia. O que importa é a gente saber que Dante alega tê-la visto 2 vezes na vida, basicamente. A primeira vez quando criança, tinha a idade de 9 anos, veja aí novamente o número 9, e desde então se apaixona perdidamente por ela. Eles teriam se visto uma segunda vez quando Dante tinha 18 anos, mas sem maiores contatos. Então a gente vê que esse amor, ele é completamente platônico, mas ao mesmo tempo ele é tão intenso, tão profundo e tão sincero. Afinal, ele é muito importante para Dante, que ele não somente declara o seu amor por Beatriz em suas obras, mas coloca Beatriz nos mais altos lugares. Tanto que, embora a primeira parte de sua missão seja guiada por Virgílio, a parte mais importante, que é a do paraíso, quem vai guiá-lo vai ser a própria Beatriz. E a gente vai saber também, no devido momento, o seu lugar aos céus. Ela não vai estar em um lugar qualquer, ela vai estar junto aos mais ilustres santos. Dante fica muito feliz em saber de Beatriz, mas ao mesmo tempo uma angústia se abate sobre Dante, principalmente pela empreitada inicial, ter que entrar no inferno. Ele fica meio confuso, meio angustiado, preocupado em como vai ser essa jornada, mas então Virgílio anima Dante e confessa como que foi todo esse pedido. Então ele fala que a Virgem Maria estava atenta ao momento em que Dante se perdeu, que se desviou do seu caminho, e então a Virgem Maria pediu a Santa Luzia de Siracusa que o ajudasse. A Santa Luzia é uma santa a quem Dante tem bastante devoção também. A Virgem pediu a Santa Luzia. A Santa Luzia, por sua vez, pediu a Beatriz, porque Dante ama muito Beatriz e a santa sabia desse amor de Dante por Beatriz. E aí a Virgem pede para Santa Luzia, a Santa Luzia pede para Beatriz, ou seja, uma trindade feminina. Embora seja bem engraçado, a gente tem que lembrar do número 3, uma trindade, 3 mulheres. Mas Beatriz pede a Virgílio, o poeta amado de Dante, para ajudá-lo em tal empreitada. E obviamente Virgílio acata essa empreitada também. Mas a gente consegue ver então, além dessa trindade feminina, personalidades ilustres e importantes para Dante, pessoas que Dante ama ou então é bastante devoto. Ama Beatriz, é devoto de Santa Luzia, assim como é devoto da Virgem Maria. A Virgem Maria em Paraíso vai ter uma importância central também, que a gente vai ver mais lá pra frente. Dante então, com essa notícia, se renova de coragem, fica muito feliz, se sente muito importante, muito cuidado, afinal ele está sendo observado por 3 personas santas, então ele entende que nenhum mal vai acometê-lo. E aí ele aceita essa empreitada e então começa a jornada ao inferno. E aí tem aquele trecho super famoso que eu acredito que mesmo que não tenha lido o Inferno, muitas pessoas conhecem esse trecho. Página 37, canto 3, se inicia assim: vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente. E no final, deixai toda a esperança, ó vós que entrais. É este o recado, a mensagem que Dante e Virgílio recebem logo de cara. Vamos explicar um pouquinho a formação do inferno. O inferno é um abismo em forma de funil que se abre abaixo da cidade de Jerusalém. O inferno vai até o centro da terra. Essa abertura de terra, esse abismo que se formou, aconteceu justamente no momento em que Lúcifer foi arremessado do paraíso pelo arcanjo Miguel. Como toda a obra de Dante, os detalhes importam. Então, esse formato de funil não é mero acaso. Esse afunilar acontece justamente porque
porque quanto mais se desce, mais se afasta de Deus. Quanto mais se desce, maior é a gravidade do pecado. E obviamente lá no inferno tem de tudo. Tem pecadores que praticaram violência, que praticaram bestialidade, que foram traidores, que foram gulosos, que foram, enfim, diversos pecados. E a gente vai conhecer cada uma dessas áreas e vai encontrar personalidades históricas, contemporâneas ou não, da época de Dante. É bom a gente lembrar que, embora Dante seja um homem de fé cristã, nessa sua obra, Dante é o próprio Deus de seu universo. Afinal, Dante está colocando quem ele quer no inferno, no purgatório ou no paraíso. E obviamente ele vai colocar no inferno quem? Pessoas que ele não concorda, que ele acredita que são seus traidores, que são seus rivais políticos e religiosos. Então parece um pouco até mesmo entretenimento, sabe? Vamos ver de quem Dante tinha rixa, que ele não vai poupar em colocar principalmente no inferno. Como eu não poderia deixar de ser, a fonte para a criação do inferno é bastante extensa e engloba principalmente a mitologia greco-romana, mas também a Bíblia e algumas tradições medievais da época. Então, monstros mitológicos, seres demoníacos bíblicos, enfim, há uma gama de personagens que ajudam a ilustrar o sofrimento de quem não agiu de acordo com a vontade de Deus e vai sofrer este castigo pela eternidade. Eu não vou falar sobre cada um das divisões do inferno, cada um dos círculos, até porque a graça está justamente em cada leitor acompanhar essa jornada do herói, mas ao mesmo tempo eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem um pouco como foi criativa a mente de Dante, como que ele organizou cada uma dessas situações. Até porque eu tô vendo aqui que o episódio vai ficar bem grande, mas vamos lá. No primeiro círculo se encontra o limbo. O limbo é o lugar dos pagãos, ou seja, daqueles que não conheceram a fé cristã e por consequência não foram batizados. Ou seja, quem que reside ali? Quem que fica ali? Virgílio. Virgílio fica ali no limbo, estava no limbo antes de ser chamado por Beatriz para auxiliar Dante. As pessoas que estão no limbo não sofrem nenhuma dor, mas ao mesmo tempo possuem um desejo insaciável de poder em algum momento, em alguma circunstância, conhecer a Deus, mas ainda carregam um fardo de que essa situação, essa possibilidade, infelizmente nunca vai acontecer. Eu vou ler aqui para vocês. Canto 4, página 44, diz o seguinte: eles te explico antes de mais andar, não pecaram, mas não têm validez. Sem batismo, seus méritos, e isto faz parte dessa fé na qual tu crês. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, e eu dessa condição também consisto. Ou seja, Virgílio explica que ali é o seu lugar e que ele se encontra naquela situação. Dante e Virgílio têm uma conversa sobre, enfim, não é culpa deles eles terem nascido antes de Cristo, mas ao mesmo tempo eles não sentem dor, então todos os que nasceram antes de Cristo estão ali. E aí Virgílio fala que não. Ainda no canto 4, mas já na página 45, diz o seguinte: eu era ainda novo neste estado, quando vi aqui chegar alguém potente de signos de vitória coroado. Quem que ele tá falando? Jesus. Jesus que visitou o inferno quando venceu a morte. Jesus morreu e visitou o inferno, resgatou algumas pessoas. A Bíblia fala que Jesus tomou posse das chaves do inferno e depois voltou para a terra e enfim subiu aos céus. E aí ele continua: a alma do nosso primeiro parente levou-nos junto com seu filho Abel. Ou seja, Jesus desceu ao inferno, pegou Adão, pegou Abel e pegou mais pessoas. Ele fala: Noé e Moisés legista e obediente, Davi e Abraão patriarca e Israel com seu genitor e os dele nados, e porque tanto labutou Raquel.
Ou seja, Jesus pegou os que a gente chama, os que nós conhecemos como os primeiros, os heróis da fé. Então aqui já nesse trecho ele fala que pegou Adão, Abel, Noé, Moisés, Davi, Abraão, Jacó, sua mulher, Raquel. Enfim, houve um comparecimento ao inferno onde Jesus pegou os ilustres, os heróis da fé. Eu não sei vocês, mas eu particularmente achei esse trecho fabuloso, porque ao mesmo tempo em que mostra a presença de Jesus no inferno, mostra também personagens muito importantes para a Bíblia, e embora Dante tenha Virgílio em alta conta, não o colocou como um dos que foram resgatados por Jesus. Coloca Dante ainda no inferno, embora um lugar e um momento em que ele não sinta dor. Vamos do primeiro direto pro nono e último círculo. O curioso deste círculo e o motivo de eu ter escolhido ele é justamente porque a gente tem uma ideia muito preconcebida, muito formada na mente a respeito do inferno. Quando se fala em inferno, a gente consegue criar essa imagem de um lugar muito quente, de um lugar com crateras, com fogo e até mesmo lava, magma, enfim, todo um cenário insuportavelmente quente. O que Dante nos conta é que o último círculo, que é destinado aos traidores, é um lugar frio e congelante. Esse cenário caracterizado pelo frio, obviamente, não é por acaso. Nada é por acaso na obra de Dante, como eu já falei. Então, a frieza, esse ambiente congelante, simboliza a total ausência de calor e de afeição humanas. Está refletindo, então, essa frieza moral, emocional das almas condenadas nesse círculo. Então eu vou ler aqui para vocês. Canto 34, página 226, diz o seguinte: como fiquei então fraco e gelado, não perguntes, leitor, e eu não direi, que o fato restaria sempre apoucado. Ou seja, por mais que ele tentasse explicar, ele não conseguiria explicar de uma maneira consciente, de uma maneira racional para nós, leitores. Afinal, é uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual e individual, né? Então, cada um, caso tenha uma experiência espiritual, vai ter a sua própria maneira. Só que Dante continua, e aí ele vai nos falar e nos mostrar a persona principal do inferno, a quem ele chama de Rei do Triste Reino, ou seja, Lúcifer. Então vamos continuar. Ele fala o seguinte: e agora o Rei do Triste Reino eu vejo, de meio peito do gelo montante. E continua, aí ele vai falar sobre as características físicas de Lúcifer e como elas são contrastantes com as imagens que Virgílio comenta com ele em contraste do paraíso e do inferno. Então, página 226, Dante fala o seguinte sobre as características de Lúcifer. Se belo foi, quão feio ora é o seu modo, e contra o seu feitor ergueu a frente, só dele proceder deve o mal todo. Mas foi o meu assombro quando 3 caras vi na sua cabeça. Ou seja, ele tem 3 feições, 3 rostos, e cada um dos rostos obviamente vai representar alguma coisa. Ele tem 3 cabeças, logo 6 olhos, 3 bocas. Olha o número 3 e os seus múltiplos acontecendo. E o mais curioso de tudo é que em cada uma dessas 3 bocas ele mastiga um traidor, assim como ele. Então encontramos em cada uma das bocas de Lúcifer Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e nas outras bocas temos Brutus e Cássio, que foram traidores e assassinos de Júlio César, um importante político da República Romana. Júlio César, aliás, a gente encontra no próprio limbo, que é a morada de Virgílio, porque embora ele tenha sido um homem justo, um bom imperador, ele não conheceu a fé cristã também. Afinal, ele nasceu 100 anos antes de Cristo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dividir esse episódio para não ficar muito grande, cansativo, não ficar muito demorado, pois eu quero que vocês de fato tenham um interesse em conhecer Dante, em conhecer a obra dele, embarquem nessa jornada junto com Dante. Essa primeira parte exigia um pouco mais de introdução, afinal eu falei sobre a vida do autor, o contexto
histórico, isso demandou um pouquinho de tempo a mais do que o necessário para os outros livros. Então essa primeira parte está destinada a Inferno, e o próximo episódio vamos falar juntos Purgatório e Paraíso. Afinal, entende-se que você ouviu Inferno, em que tem toda essa introdução, todo esse contexto. Então eu não vou fazer nada disso no próximo episódio. No próximo episódio eu já vou chegar falando sobre Purgatório e sobre Paraíso. Além disso, eu concluo, dou a minha opinião e falo sobre as demais edições que existem, qual a minha opinião sobre a leitura, o que eu achei, como que eu fiz para que essa leitura avançasse. Afinal, estamos falando de uma obra de 1300, ela tem já seus 700 anos, não é uma obra fácil de leitura, que pode exigir um pouco do leitor, e eu acredito de fato que existem muitos leitores que têm muito medo dessa obra, mas estamos aqui justamente para sair da zona de conforto e obviamente para desmistificar todo esse medo. Então espero encontrar vocês no próximo episódio para que juntos a gente possa encerrar essa jornada de Dante rumo aos mundos sobrenaturais. Encontro vocês então em Purgatório e em Paraíso. Um forte abraço e até mais.